meus lindos e minhas lindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você sobreviveu às 3 primeiras aulas, parabéns, vocês são guerreiros. Bom, sem brincadeira, né? Vamos lá. Bom, como vocês já sabem, o foco do meu canal é ensinar geometria analítica para a galera do C10 que está cursando a matemática. Se bem que tem uma galerinha lá da engenharia, né? Oizinho pra vocês. Bom, eu tô tentando passar pra vocês as coisas que eu precisei aprender para passar na prova, tá? São as coisas assim mais importantes. E eu vou estar deixando aqui também, galera, o link de outros canais que tem vários amigos meus que também estão gravando vídeos a respeito da matéria do C10, tá? Aí eu vou deixar o link aqui. Um dos links é o Saindo do Sufoco do Sérgio. E vou deixar também, galera, o link do blog Graduação em Matemática, que é o blog do Aleph, que é um dos nossos amigos da faculdade, que montou esse blog, onde tem APs antigas, ADs antigas, matéria, livro, enfim, cara, Aleph, muito obrigada, você nos salvou, tá bom? Eu super indico esse blog, não só para geometria analítica, mas para todas as matérias de matemática, tá, gente? Pro pessoal do C10, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos que vamos para nossa quarta aula. E não se esqueçam, por favor, de se inscrever no meu canal, gente. Eu fico tão feliz quando sobe a barrinha novo inscrito. Eu fico muito feliz, gente. E se tiver alguma coisa que eu possa mudar, alguma dica que vocês quiserem, tipo, tirar dúvida e tudo mais, é só deixar aqui nos comentários, tá? Porque eu tô sempre respondendo. Algumas pessoas me perguntam lá pelo Zap mesmo, mas pra não divulgar meu telefone no YouTube, pra não dar problema, pode deixar aqui nos comentários caso você não esteja lá no grupo de Geometria Analítica, tá bom? Beijo, beijo e vamos para a nossa quarta aula. Então vamos lá, meus amores. Essa é a quarta aula da nossa Geometria Analítica 1, baseada no módulo do C10, tá, galera? Pois bem, a gente vai falar hoje sobre norma de um vetor. É um dos assuntos importantes para a gente saber. O que seria norma? Seria o tamanho, o comprimento de um vetor, tá bom? Ele é dado, ó, comprimento. Então, a norma, quando vai pedir a norma, a gente está falando do comprimento do vetor, do tamanho do vetor. E ele é dado nessa formulazinha aqui, ó. A representação da norma do vetor é esse Vzinho com a setinha e 2 pauzinhos do lado, tá bom? Que é igual ao segmento, o módulo do segmento, né, porque tamanho não pode ser negativo, que é igual à distância de AB, que é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Em resumo, a norma, para você encontrar, você vai pegar o seu vetor, digamos que o meu vetor AB é igual a 1 e 3. São as minhas coordenadas do meu vetor. Então, qual é a norma do meu vetor AB? A norma do meu vetor AB, ele será, digamos que é V, né? Então, a norma do meu vetor V é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 1 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 10, beleza? Então, quando pedir a norma, é só você resolver, é bem facinho. Bom, a segunda parte importante dessa aula 4 do módulo do C10 é o produto interno. Eu tinha até abordado na aula anterior, mas agora eu vou falar assim mais detalhado. A fórmula para o produto interno que nos é dada é essa daqui. No caso, seria a norma de V vezes a norma de W vezes o cosseno do ângulo que forma V com W. Como a gente ainda não aprendeu a encontrar ângulos entre dois vetores, a gente vai resolver então de uma outra forma o nosso produto interno, porque lá na frente vai estar explicando como encontrar o ângulo entre dois vetores, tá? Então, para eu resolver o produto interno, como eu já tinha feito na aula anterior, ó, eu vou ter dois vetores, vai ser sempre representado dessa forma, que vai ser igual ao meu x1 vezes o meu x2 mais o meu y1 vezes o meu y2. Essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para tá resolvendo a multiplicação entre dois vetores, tá?
Então, como que a gente vai resolver essa multiplicação entre esses dois vetores? A gente tem aqui as coordenadas dos dois vetores. Vamos lá, então, o produto interno entre V e W, esses dois vetores, vai ser igual ao x1, que é 1, vezes o meu x2, que é 2, mais o meu y1, que é 3, e meu y2, que também é 3. Resolvendo aqui, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 3 dá 9. Então, o meu produto interno entre esses dois vetores vai ser igual a 11. Viu, galera? Viu, galera? É tranquilinho de resolver. Outra coisa importante também é o vetor unitário. O que seria um vetor unitário? É todo aquele vetor que tem norma, tamanho, igual a 1. Por exemplo, esse meu vetor A. Vamos ver se ele é um vetor unitário. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar a norma desse vetor. E como que a gente encontra a norma mesmo? Então, a norma, né, que é representado por os dois tracinhos, o vetor e mais dois tracinhos bonitinhos, é igual... Minha caneta tá falhando. Vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado, então, 2 raiz de 13 ao quadrado, mais 3 raiz de 13 elevado ao quadrado, tudo na raiz. Resolvendo aqui, a gente tem 2 vezes 2 vai dar 4, raiz, vou cortar a raiz aqui, né, 13 elevado ao quadrado vai dar 13, no caso, né, raiz de 13 elevado ao quadrado vai dar 13, mais 3 vezes 3 vai dar 9, sobre raiz de 3 ao quadrado, 13. Resolvendo aqui, 4. Ui, balançou. 4 com 9 vai dar 13 sobre 13, que é igual raiz quadrada 13 dividido por 13 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1. Então, para todo vetor que tiver norma, tamanho, comprimento igual a 1, ele vai ser chamado vetor unitário. Então, se falarem vetor unitário em qualquer questão, você já sabe que o resultado, no caso da norma, o tamanho desse vetor vai ser igual a 1, tá? O próximo assunto importante, que já caiu em provas, caem às vezes em questões, é projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal? Bom, aqui você tem o vetor V e o meu vetor W. Ele quer saber o vetor, quando pede projeção ortogonal, ele quer saber esse vetor aqui, ó. Daqui até aonde termina o meu outro vetor e forma um ângulo de 90 graus. Quando se fala ortogonal, quer dizer perpendicular. E o que é perpendicular, o que é ortogonal? Se vocês ainda não sabem, gente, tem que estudar de novo, hein? Bom, perpendicular, ortogonal é quando temos ângulos de 90 graus. Para qualquer ortogonais perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, a minha projeção ortogonal, ó, seria a sombra, né? Vamos botar assim, a sombra que esse meu vetor V está fazendo sobre o meu vetor W. Então, ó, ele quer saber, ó, minha projeção aqui, ó, terminou o meu vetor, fez sombrinha aqui, ó, fez um ângulo de 90 graus. Fez uma projeção ortogonal, ó. Então, eu quero saber agora qual é o valor desse ângulo, eu quero saber o vetor desse, gente, eu quero saber o valor, as coordenadas desse vetor aqui que eu vou chamar de B. No caso, esse meu vetor B aqui, ele começa aqui e termina aqui. Como que eu vou descobrir qual é a minha coordenada desse vetor? A gente tem a formulazinha. A gente tem duas fórmulas que o livro dá. Uma quando o vetor ele é unitário, relembrando, o vetor unitário é quando a sua norma é igual a 1, seu tamanho é igual a 1. E quando não é unitário, então vou botar as duas fórmulas aqui.
Então, quando o vetor, no caso, quando esse vetor W, deixa eu botar o foco. Quando esse vetor W, que é o vetor que está embaixo, vamos colocar assim, ele for igual a 1, então se W for igual a 1, a norma dele for igual a 1, o tamanho for igual a 1, então eu vou usar essa fórmula aqui. Na fórmula, ó, se vocês perceberem, o V está em cima e o W está embaixo. Então, ó, quando vocês forem representar, tem que observar isso para não acabar errando a questão. O vetor que está em cima vai ficar um pouco acima. E o vetor que está embaixo, ó, vai ficar um pouquinho abaixo. Vai ser igual ao produto interno dos dois vezes a coordenada, no caso aqui, ó, é vezes a coordenada do meu vetor W, que é o vetor de baixo. E quando o vetor não é unitário, quando ele tem norma diferente no caso, então a norma diferente de 1, então eu vou usar essa fórmula aqui. Da mesma forma, ó, o W está embaixo, o V está em cima. Dá sempre importância a isso, a colocar os vetores certinho na ordem para a gente não errar a resolução. Vezes o produto interno do que está embaixo elevado ao quadrado, vezes a coordenada do que também está embaixo, tá bom? Eu tenho um resumo com essas fórmulas, eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição e também lá no pessoal, para vocês do grupo lá de Geometria Analítica, tá? Então vamos lá, vamos resolver uma questão aqui com esses valores de V e W para vocês terem uma noção de como fazer. Então vamos lá. Vamos PR, que é a projeção ortogonal do meu W do meu V sobre o meu W, é igual ao produto interno. Produto interno é x vezes x mais y vezes y. Então, aqui, ó, eu vou ter as coordenadas ali em cima. 1 vezes 2, mais 3 vezes 3, sobre a norma, lembrando, ó, esses tracinhos são norma, significa norma, elevado ao quadrado. Então, eu vou ter ao quadrado, o meu vetor W é o 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes a minha coordenada do meu W, que é 2 e 3. Então, vamos lá. 2 mais 1 dá 3. Ó, perdão, gente. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 3 dá 9, sobre, aqui eu posso cortar a raiz com o expoente, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 3 vezes 3 vai dar 9, vezes a coordenada 2 e 3, que vai ser igual a 11 sobre 11, vezes 2, 3. Não, 11 sobre 13. 11 sobre 13 vezes 2 vezes 3. Aqui a gente lembra de quê? De um produto escalar. Quando tem um valor multiplicando pelas coordenadas. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por um e pelo outro. Então, eu vou ter 11 sobre 13 vezes 2, mais 11 sobre 13 vezes 3. Resolvendo, 22 sobre 13, mais 33 sobre 13. Encontramos, então, o nosso vetor Bzinho aqui, que a gente estava procurando, que é o vetor formado pela projeção ortogonal do meu vetor V sobre o meu vetor W. O próximo o próximo ponto importante é a ortogonalidade de vetores. Essa palavra vai ser muito repetida daqui para frente. Ortogonalidade, que é nada mais, nada menos do que perpendicular, que é nada mais do que um ângulo de 90 graus. Então, dois vetores são perpendiculares se somente se o produto interno deles for igual a zero. Então, isso daqui vai ser
muito utilizado daqui para frente. Gravem isso. Um vetor V, ele vai ser perpendicular a um vetor U, se, somente se, o produto interno de V e U for igual a zero, tá? Então, como eu tinha até comentado na aula 3, para encontrar a equação cartesiana, né, de uma forma mais rápida, que é utilizando isso daqui, que no caso, quando a gente tem um vetor que ele é perpendicular a essa reta, esse meu vetor, ele vai ter, ó, os valores de A e de B da minha reta, entendeu? Ó, tá aqui a minha reta R, e vai estar aqui o meu vetor. Eles são perpendiculares, são ortogonais. Então, toda a minha equação cartesiana, ela é nesse formato, né, como a gente já sabe, ax mais by mais c que é igual a zero. E o meu valor de A e o meu valor de B vai ser o meu vetor perpendicular. Então, por exemplo, se me dão a equação cartesiana e eu quero encontrar a equação paramétrica, como eu disse na aula 3, eu acho mais rápido fazer dessa forma. Se esse aqui é um vetor perpendicular, o vetor de direção, ó, esse aqui, esse n é esse vetor aqui, ó, perpendicular. E esse daqui vai ser o meu vetor de direção que eu vou usar na equação paramétrica. Então, se esse aqui e esse outro vetor aqui são perpendiculares, eles vão ser perpendiculares somente se o produto interno deles forem igual a zero. Como assim? No caso, digamos que esse meu vetor n seja igual a 3 e 1. E para que eu encontre um outro vetor que dê o produto interno igual a zero, é só eu trocar a posição deles. Vamos botar aqui que seja o meu vetor m, vai ser igual a 1 e 3, trocando o sinal de um deles. Então, eu vou fazer o produto interno do n e do m, para vocês terem noção do que eu estou falando. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3 vezes 1, 3. Então, menos 3 mais 3, o produto interno vai ser igual a zero. Então, logo, n é perpendicular a m, tá? Então, n é perpendicular a m. M vai ser o meu vetor de direção da minha reta R e n é o meu vetor perpendicular. É só trocar o sinal de um deles e trocar a posição, tá? Então, agora a gente vai falar sobre ângulo entre dois vetores, tá? Quando a gente fala sobre ângulo entre dois vetores, também podemos utilizar para encontrar ângulos entre duas retas, desde que a gente tenha os valores as coordenadas dos vetores, mas isso a gente já sabe encontrar. Se a gente tiver uma equação cartesiana, pega o valor de A e B, inverte a posição e troca o sinal. E se a gente tiver uma equação paramétrica, é aquele valor que está multiplicando pelo t, pelo parâmetro t. Então, vamos lá. O ângulo entre dois vetores, ele é dado por essa formulazinha. Cosseno de θ é igual ao módulo do produto interno de V e W sobre a norma de V vezes a norma de W, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem. Olha, aqui, ó, eu tenho duas retas, S e R, sendo representado por essas equações, tá? Então, ó, o meu vetor V vai ser o meu vetor de direção da minha reta S. E o meu vetor W vai ser o meu vetor de direção da reta R, tá? Então, para que eu encontre os vetores de direção, a gente tem que lembrar de que, quando a minha equação cartesiana, quando me é dada a equação cartesiana, eu tenho que aqui, ó, eu tenho o valor de A e aqui o meu valor de B. E esse meu A e B, eles são coordenadas de um vetor perpendicular a essa reta. Então, ó, aqui, ó, minha reta R, eu tenho um vetor aqui, ó,
perpendicular, ó, é um vetor que forma um ângulo de 90 graus com a minha reta. Logo, esse vetor ele vai ser o quê? Perpendicular ao meu vetor V, que é o meu vetor de direção da minha reta S. Se esse meu vetor, que é perpendicular aqui, ó, que está representado pelo que tem as coordenadas A e B, ele vai ser, então, de coordenada 1 e menos 3. Para que eu encontre as minhas coordenadas de V, é só eu trocar o sinal e trocar a posição. Eu troco a posição e troco o sinal de um deles, ó. Então, ó, o Y virou o valor de X e o meu valor de X virou o valor de Y e eu troquei o sinal do meu menos 3. Da mesma forma, com esse meu vetor W, com essa minha reta R. Aqui eu tenho o valor de A e aqui eu tenho o valor de B. Ó, são os valores que estão multiplicando por X e por Y, que são valores desse vetor perpendicular a essa minha reta R. Tá? Então, ó, no caso, tá formando um ângulo de 90. Esse meu vetor perpendicular aqui, ele tem coordenada menos 2 e 1, certo? Então, para eu encontrar o vetor de direção, eu vou só trocar o sinal, trocar as posições, ó. O X passou a ser Y e Y passou a ser X, e troquei o sinal. Encontrei as minhas coordenadas, agora é só jogar na fórmula, tá? Ó. Cosseno de θ é igual ao módulo do meu produto interno de V por W. Então, eu vou resolvendo 3 vezes 1 mais 1 vezes 2 sobre a minha norma dos meus vetores V e W. Também estou resolvendo raiz quadrada de x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então, ó, eu vou encontrar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, 3 ao quadrado dá 9, mais 1, 10. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4, 4 com 1, 5. Então, ó, multiplicando aqui, 10 vezes 5, 50, 3 mais 2 dá 5. Como 5 é positivo, eu já posso tirar o meu módulo. Fatorando aqui, eu vou ter 5 raiz de 2, vou cortar. E eu vou encontrar 1 sobre raiz de 2. Então, ó, eu tenho que o meu cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Aí a gente lembra lá da trigonometria. Qual é o ângulo que tem cosseno 1? A gente lembra que não pode... No caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar, ó, por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, aqui eu vou ter raiz de 2 sobre... 2 vezes 2 dá 4, raiz de 4 dá 2. Então, qual é o ângulo que tem cosseno 2 raiz de 2? Aqui na tabelinha, né, que eu sempre faço seno, cosseno, tangente. Aí eu coloco 30, 45, 60. Daí você vai colocar, ó, 1, 2, 3, tudo dividido por 2 e tudo em raiz. Como raiz de 1 é 1, então eu não preciso colocar. E o cosseno eu coloco ao inverso. Eu vou colocar 3, 2, 1 sobre 2 e raiz. Então, ó, qual é o meu ângulo que tem cosseno raiz igual a raiz de 2 sobre 2? O meu, ó, ângulo de 45 graus. Logo, então, ó, o meu θ é igual a 45 graus. Então, o ângulo formado por essas duas retas vai ser um ângulo de 45 graus, beleza? Então, galera, essa foi a quarta aula da geometria analítica e espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma dica bem importante para vocês, gente. Estudem aquela parte do livro em que dá exemplos, que logo vem o conteúdo e depois já vem o exemplo. Cara, aquilo é muito importante. Eu, particularmente, galera, só estudei pelo livro, tá? Eu não estudei por nenhum outro lugar. A P1 eu estudei pelos livros e a P2 eu estudei, fiquei focada nas APs antigas e só dei uma olhada no livro de algumas coisas que eu tive dúvida, tá? Então, foquem principalmente nisso, gente. Quando estiver próximo das APs,
estudem EPs antigas. Essa é uma dica para todas as matérias, tá? Pelo menos pro curso de matemática, dá uma base muito, muito bacana, tá? Beijo pra vocês, não desistam, gente, é difícil, às vezes dá vontade de parar, mas não desistam, tá? Vamos conseguir, vamos receber nosso diploma em mãos e vamos ser professores. Pelo menos eu tô fazendo professor, né? Enfim, vamos ter o nosso diploma. Beijo pra vocês, tchau, tchau!